Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Vamos ler o verso de número 12 até o verso de número 15, que diz assim: E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Amém? Deus amado, Deus querido, Deus eterno, estar aqui a tua palavra, Senhor, nessa noite, a mesma, ela é eficaz para falar conosco, ela é viva em nossos corações, ó Pai. Nós já adoramos ao teu nome, nós já viemos aqui e ofertamos o nosso louvor a ti, Senhor. Cremos que o Senhor já recebeu no seu trono o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E te pedimos nessa noite, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco através da tua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aquilo que nós precisamos realmente, aquilo que nós necessitamos ouvir, é aquilo que o Senhor sabe e conhece de cada um de nós que precisamos ouvir nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, quebra todas as algemas, todas as cadeias, todas as correntes, todos os grilhões que o inimigo tente aprisionar os teus filhos, tentar tirar o foco, tentar desviar a mente para que não venha ouvir a tua palavra nessa noite. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós o repreendemos nessa noite, Senhor. E te pedimos, envia os teus anjos, Senhor, para que estejam aqui como eles já estão. Ó Pai, nos guardando nessa noite, no nome de Jesus, é que oramos e te agradecemos. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, eu estava meditando nesse texto e é um texto interessante, porque aqui é quando Jesus vai ser condenado pela corte romana. Aquela cúpula romana, aquela cúpula de escribas, fariseus, sumo sacerdote Caifás, que fez de tudo para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse condenado. E de tantos eles buscarem outras vezes, e por não ter chegado ainda o tempo do Senhor, porque o próprio Jesus, todas as vezes, ele ressaltava em dizer que, das outras vezes, quando foram buscá-lo para o prender, ele dizia que ainda não era chegada a sua hora. Mas ele sabia o seu propósito, ele sabia a sua missão aqui na terra, que era morrer por nós, que era pagar o preço para que a humanidade tivesse acesso novamente ao Senhor, para que a humanidade se voltasse novamente para Deus, para que viesse ter do Senhor o perdão, alcançar a misericórdia. Então Jesus sabia de tudo isso, e Jesus veio aqui realmente para trazer esperança, como o próprio Isaías disse, e aqueles que não viam a esperança passaram a ter esperança, os cegos passaram a ver a luz novamente brilhar, que era falando a respeito justamente do Messias que viria, desse Jesus que veio à terra e que trouxe esperança para muitas pessoas. Mas só que o que não agradava às autoridades da época é porque eles queriam um Messias que se voltasse, que fosse um Messias que fosse político, que viesse para estabelecer um reino aqui na terra. Mas só que Jesus veio para mostrar para a humanidade que além do que nós vemos aqui, além do físico, além desse reino que nós vivemos, há um reino espiritual, há um reino chamado Reino dos Céus. E é para isso que ele veio, para que nós viéssemos conhecer esse reino, para que a humanidade viesse conhecer desse reino chamado Reino dos Céus. E ele veio
com um propósito principal para a humanidade, que é o propósito de quê? De salvação. Aleluia. Salvar a humanidade, conduzir-nos aos céus, para que nós venhamos morar com Ele na eternidade. Aleluia. Então, os escribas, os fariseus, as autoridades da época ficaram, de certa forma, confusos e não querendo torcer o braço para aquilo que Jesus estava fazendo, porque Jesus andava no meio de pecadores, andava com aquela multidão, Jesus curava os enfermos, e aquilo foi de encontro, ao contrário daquilo que ele pensava a respeito do Messias. Mas só que para a humanidade, para o povo, Jesus foi aquilo que ele tinha que ser, a esperança para a humanidade. Mas só que as autoridades estavam com os olhos fechados, então eles faziam de tudo para prender o mestre. E chegou o dado momento em que eles conseguiram levar Jesus, porque o momento, como o próprio Jesus falou, quando o momento dele chegasse, ele saberia qual seria esse momento. Então esse momento chegou em que ele iria ser preso, iria ser crucificado, iria pagar um preço por nós naquela cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Então ele sabia que esse tempo ia chegar, ele sabia que esse dia ia chegar. E quando eu estava meditando nesse texto, o interessante é que eu consegui extrair algumas lições daquilo que, quando Jesus estava diante de Pilatos, diante das autoridades, aconteceu. Você vê que o versículo que nós lemos fala a respeito de Pôncio Pilatos. Pilatos era o governador e sobre ele estava toda a autoridade daquela época para condenar alguém. Sobre ele estava todo o poder estava nas mãos dele para soltar, para prender. E você vê que Jesus foi levado na primeira vez para Pilatos. Ele viu que Jesus era inocente, que não tinha crime nenhum que fosse para que o condenasse. Ele mandou de volta para Herodes, depois Herodes mandou de volta para ele novamente. E aí ele viu, foi diante do povo, viu que Jesus não tinha nenhum crime, não tinha nada que pudesse ver nele que pudesse o condenar. E aí o que é que Pilatos faz? Aquilo que nós lemos no texto, no versículo de número 15. Pilatos joga a responsabilidade para o povo. Naquela época de Páscoa, era a tradição dos judeus soltar um preso, um condenado, e colocaram justamente um que era um dos piores. O próprio Pilatos colocou um que era um dos piores condenados, um dos piores presos, perto de Jesus, apresentou para a multidão, mas a multidão preferiu escolher quem? Barrabás. Mas tudo isso aqui está dentro do controle de Deus e daquilo que Jesus veio para passar. Mas, pastor, o que é que o Senhor quer trazer para nossas vidas nessa noite? É que, olhando a atitude de Pilatos, podemos extrair algumas lições para as nossas vidas. Você vê que Pilatos, ele faz de tudo para tentar com que Jesus não fosse condenado. Mas quando ele se vê diante de uma situação em que o povo está oprimindo ele, a população está pedindo crucifica, prenda o Jesus, solta Barrabás. Sobre Pilatos estava todo o poder de soltar Jesus, de condenar Jesus, de soltar Barrabás, de deixar Barrabás condenado. Mas olha o que Pilatos faz. Pilatos, ele prefere, no verso 15, agradar a multidão. E a pergunta para mim e para você, e aquilo que Jesus me perguntou nessa noite: a quem temos agradado nesses últimos dias? Agradado a multidão ou agradado a Deus? Quando Pilatos agrada a multidão, ele está indo ao contrário da justiça. Quando Pilatos resolve agradar a multidão, Pilatos está indo contra a verdade. Quando Pilatos resolve agradar a multidão, Pilatos está indo contra a inocência daquele que ele estava condenando. Em busca de quê? Em busca da popularidade que ele tinha, em busca do povo que estava pedindo para crucificar o mestre. Então Pilatos olhou para o povo e viu que o povo estava gritando, o povo estava oprimido. Ele não quis se sair de errado diante do povo. O que é que ele fez? Preferiu agradar a multidão. A pergunta para mim e para você nessa noite é: se nós somos servos do Senhor, se nós estamos na presença de Deus, diante de algumas situações, diante de alguns embates dessa vida,
Muitas vezes, eu falo por mim, desagradamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa maneira de agir. E eu venho dizer para mim e para você: o poder da decisão e da escolha está nas nossas mãos. É nós que decidimos o que fazer, é nós que decidimos a atitude que tomar, é nós que decidimos o que vamos fazer hoje, amanhã, porque Deus nos deu esse livre-arbítrio disso. Agora, se vai ser a vontade de Deus, se Deus vai permitir que aquilo que nós planejamos em nosso coração aconteça, é outra coisa. Mas o poder de decidir, de querer fazer alguma coisa, está sobre nós. E quantas vezes temos desagradado a Deus para sair de bem diante da multidão, da popularidade? E levando para os dias de hoje não é diferente. Vivemos dias em que as redes sociais têm tomado conta hoje das nossas vidas, e podemos levar as redes sociais por um lado bom, entre aspas, e por um lado que a maioria das vezes é um lado ruim. Hoje em dia, muitas vezes as redes sociais, o Instagram da vida, Facebook, WhatsApp, tem mais tirado-nos da presença de Deus do que nos colocaram para perto dele. Tem gente que usa disso aí, de subterfúgio, para dizer que não tem tempo para orar, para ler a palavra, para buscar ao Senhor. E o tempo que nós gastamos, eu falo isso direto e vou continuar batendo na tecla em dizer: o tempo que nós gastamos na frente do celular, olhando as redes sociais, muitas vezes ali rolando para cima, rolando para baixo, às vezes ali na caixa do nada, mas está ali perdendo um tempo ali nas redes sociais, olhando o que não é para edificar as nossas vidas. E diante disso, tem muita gente que, para se sair de bem nas redes sociais, prefere agradar os seus seguidores naquilo que postam, que eu falo de pessoas que têm influência no reino do Senhor, que preferem postar aquilo que venha massagear ego, que venha agradar o povo, do que agradar a Deus. Teve uma serva do Senhor, vou dizer assim, que é serva do Senhor, é crente como nós, apesar de que algumas atitudes dela não mostram para isso, mas em uma entrevista em um podcast, essa menina chegou a dizer que ela postava em suas redes sociais, no YouTube, nas redes que ela tem, a respeito de um evangelho que venham agradar, que a pessoa perguntou a ela: por que você só posta mensagem que venha massagear o ego, que venha confortar, que venha trazer um evangelho que é diferente do evangelho bíblico, genuíno? Ela: não, porque o que dá like é isso, o que faz o povo me seguir é isso, o que faz o povo gostar do meu jeito é isso. Se eu postar, eu tenho pregações inteiras, mas se eu postar as pregações inteiras, o povo não vai ver, não vai dar visualização, não vai dar like, não vai dar curtidas. Então, as pessoas estão preocupadas em agradar a multidão, as pessoas estão preocupadas em agradar a população, a sociedade. E quando tem alguém que não agrada, que bate de frente com elas, e é isso que nós temos que fazer, porque nós somos um povo separado da parte do Senhor, nós somos a igreja do Senhor que vai morar no céu. E quando nós vamos ao contrário dessas atitudes que o mundo toma, que algumas pessoas tomam, que até dentro das igrejas alguns cristãos tomam, em agradar a sociedade, em agradar o mundo, e aí estão com a vida toda torta, toda bagunçada, porque não estão na presença de Deus. Resolveram agradar ao mundo, resolveram agradar a multidão, resolveram fazer aquilo que mostram que ele é uma pessoa boa, social, que ele é inclusivo, que tem esse negócio agora de inclusivo, você tem que ser inclusivo, você tem que, não pode fazer isso, tem que ir devagar, tem que ser inclusivo, tem que ser social, não pode ser social. Mas Deus ainda continua sendo o mesmo Deus. Os princípios de Deus não podem ser quebrados. Deus é um Deus que não quebra princípios. E ele fala, e desde o começo de Gênesis e Apocalipse, Deus nos mostra isso. Os princípios não podem ser quebrados. A palavra de Deus permanece a mesma. E ela é mais atual do que pensamos em ela ser. Ela é muito atual. Aí tem gente que fala: rapaz,
vocês vivem uma Bíblia que é de não sei quantos anos, 2000 anos atrás, que foi escrita há muito tempo atrás. Aí quando nós vamos meditar na palavra, nós vemos que a Bíblia é atual. Você lê os evangelhos, você lê a respeito daquilo que está acontecendo hoje, nos dias atuais, você vê que a Bíblia, ela se atualiza, ela vai de encontro àquilo que nós estamos vivendo, porque a Bíblia atual é a boca de Deus aqui na terra. Então nós temos que entender que nós não podemos andar conforme o mundo anda. Nós não podemos andar conforme a sociedade quer que nós andemos, para que venha agradá-los, para que venha satisfazer as suas vontades, para que nós venhamos tomar atitudes que venham agradá-los, mas desagradam aquele que nós servimos. E o que é que realmente agrada a Deus? Quais são as nossas atitudes que fazem com que nós venhamos agradar a Deus? A primeira atitude que agrada a Deus é o temor ao Senhor. E essa daqui para mim é a principal: temer a Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, se não me foge a memória, é o verso 13. Salomão ele fala: o resumo de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você vê que Salomão viveu uma vida que ele teve poder. Salomão viveu uma vida que ele teve fama. Salomão viveu uma vida de prazer. Salomão teve a vida que ele queria ter, entre aspas, humanamente falando. Salomão teve que, o que ele quisesse ter, o poder de ter alguma coisa, Salomão tinha. Mas você vê que depois de tudo que se passou, depois de algum tempo, Salomão já velho de idade, ele chega e fala isso: olha, o poder que eu tinha, em outras palavras, o poder que eu tive, a fama que eu tive, os prazeres dessa vida que eu tive, o dinheiro que eu tive, a riqueza que eu tive, o ouro que eu tive, as casas que eu tive, os palácios que eu tive, nada se compara, porque o resumo dessa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O temor a Deus é uma das primeiras atitudes que fazem com que nós venhamos agradar ao Senhor. Você vai ver em Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 17, se não me foge a memória. Isso, Êxodo capítulo 1, versículo 17, que fala a respeito de que Faraó mandou matar todos os meninos naquela época. Mas aí, no verso 17 fala que as parteiras, a ordem de Faraó era que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem homens, todas as crianças que nascessem meninos. Mas olha o que o versículo fala, 1,17: as parteiras preferiram, porém, temer a Deus. Queridos, temer a Deus é ir além dos nossos medos, porque a ordem de Faraó era matar todos os meninos. Se Faraó descobre que aquelas parteiras estavam poupando a vida das crianças que nasciam meninos, elas iriam morrer. Elas estavam colocando a sua vida em jogo, mas só que elas preferiram, porém, temer a Deus. O temor a Deus nos leva a entender que nós não devemos ter medo das situações, das circunstâncias que nos colocam, das situações adversas que nos apresentam a vida. Mas nós, em primeiro lugar, para agradarmos ao nosso Deus, temos que temer ao Senhor. Assim também como Daniel foi jogado na cova dos leões por uma ordem que não podia adorar a outro, e Daniel orava 3 vezes ao dia em seu quarto. Aqueles homens queriam condenar Daniel de qualquer jeito, e Daniel não temeu com afronta, mesmo o rei sendo favorecido a Daniel, mas o decreto já havia sido feito, e Daniel fez o quê? Daniel preferiu continuar sendo servo do Senhor. Em outras palavras, Daniel continuava temendo ao Senhor, mesmo sabendo que tinha uma cova para ser jogado, mesmo sabendo que sua vida estava em jogo. É fácil falar, queridos, eu sei que é fácil a gente falar, mas viver aquele momento que Daniel estava vivendo é só para quem tem intimidade, é só para quem tem realmente, conhece o Deus que serve, sabe a quem está servindo. Daniel, ele é jogado na cova dos leões porque resolveu temer ao Senhor, continuar crendo no Senhor.
E a gente sabe no final, Deus fecha a boca, manda um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel sai da cova dos leões intacto, para mostrar para o povo que aqueles que temem o Senhor os guarda, o Senhor os livra, o Senhor os protege, o Senhor vai na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, atitudes que agradam ao Senhor é a fé. A fé é fundamental, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, queridos. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Muitas vezes nós não vemos saída, esperança, não vemos saída, solução, mas esperamos no Senhor. Esperamos e confiamos nele, através da fé. Sem fé não adianta entrarmos naquelas portas. Sem fé não adianta dizermos que servimos a Deus. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós queremos realmente agradar ao Senhor, nós temos que ter fé. Fé fundamentada, fé firmada no Senhor. Não ter medo daquilo que vai nos apresentar a sociedade. Não ter medo dos nossos posicionamentos, de chegar a alguém, porque tem gente que infelizmente não consegue ter posicionamento, fica com medo quando alguém chega até você e fala: tem que agir desse jeito, tem que ser dessa forma, que é errado condenar, que é errado fazer isso, que é errado fazer aquilo. E aí você tem o seu posicionamento, mas você não consegue expressar esse posicionamento diante de alguém porque você tem medo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: temos que não ter medo, mas temor no Senhor. Temer a Deus. Temer ao Senhor é guardar as suas palavras, a sua palavra, é guardar os seus mandamentos, é guardar os seus princípios, os princípios da palavra do Senhor, é não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, independente do que estão fazendo e agradando o mundo de alguma forma, você vai continuar servindo ao Senhor e agradando a Ele para todo sempre, até que Ele venha, até que a trombeta toque, até que você seja levado para o céu, até que o Senhor venha buscar a igreja. Você tem que permanecer selado, intacto, temendo ao Senhor. Mas se eu ter meu posicionamento, vão me jogar na cova dos leões. Deixam te jogar na cova dos leões. Se eu ter meu posicionamento, vão querer me jogar na fornalha, vão querer me condenar. Deixe te jogar na fornalha, porque quem teme ao Senhor e quem está na presença de Deus, eu tenho certeza, se for para a fornalha, Deus vai contigo, se for para a cova, Deus vai contigo, porque Deus não é covarde, Deus não abandona nenhum dos seus que teme e guarda a sua palavra. Deus não é covarde, queridos. Ele sabe quem é que serve a Ele, Ele sabe quem é que busca Ele e quem é que não busca Ele de verdade. E aqueles que buscam o Senhor não os deixa desamparados de forma alguma. O temor do Senhor é uma das principais coisas para nós guardarmos. E junto com o temor, a fé no Senhor Jesus. A fé naquele que nos prometeu, a fé naquele que nós servimos, a fé naquele que nós temos que depositar é no Senhor. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você não pode se abalar diante de algumas situações, ou diante de situações, diante de problemas, diante de adversidades. Não deixe que esses problemas, essas adversidades venham tentar fazer com que você, pelo poder do livre-arbítrio que você tem, tomar atitudes que desagradam a Deus. As nossas atitudes têm que ser atitudes que agradam ao Senhor. Enquanto a multidão pede uma coisa, você fala não. Se a multidão está de um lado, Jesus tem que estar de outro. O povo fala aí fora, missionário Júlio, que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca. Eu não sei, é que tentaram tirar isso, que a voz do povo é a voz de Deus. Jamais será. Jamais será. A voz do povo nunca será a voz de Deus. A voz de Deus vai de contra aquilo que a multidão quer. A multidão queria crucificar o mestre. Crucificar o mestre. Pedindo para soltar, pedindo para prendê-lo, pedindo para crucificá-lo. E Pilatos, com o poder que tinha nas mãos, agradou
a multidão condenando o inocente. O próprio Pilatos viu que ele não tinha nada. E o que é que Pilatos fez? Lavou as mãos. Jogou a responsabilidade para o povo. E às vezes nós fazemos assim. Ah, Senhor, eu vou fazer porque se eu não fazer, esse fulano fica chateado. Mas o Senhor sabe, estou fazendo só porque é dele. Estou fazendo só porque é dela. Estou fazendo só para agradar isso, para agradar aquilo. Você está fazendo a mesma atitude que Pilatos fez, lavar as mãos. Mas Deus não vai ter-nos por inocente, porque o poder da decisão está nas nossas mãos. Em outras palavras, não podemos ser deixados ser influenciáveis. Nós temos que influenciar a multidão com a palavra do Senhor, com as nossas vidas. Esses dias eu estava em um lugar e eu vi alguém falar, e eu achei interessante, porque quando eu estava ali ouvindo, aquela pessoa falou na ministração: quando nós não tivermos Bíblia aberta e não pudermos abrir a Bíblia para alguém, nós temos que entender que nós somos a Bíblia aí fora. Quando você não puder ter a possibilidade de abrir essa palavra, a sua vida, nós, as nossas atitudes, os nossos testemunhos, vai testificar a respeito da palavra. Você vai chegar em um lugar e pelas suas atitudes, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de se posicionar em algumas situações, vai mostrar para aqueles que estão ali: rapaz, esse camarada aí, essa mulher, esse homem é diferente. O pensamento dele está contrário ao nosso, mas ele traz paz, ela traz paz, porque a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor e meditamos na palavra do Senhor, não tem aquele que medite na palavra, que leia a palavra e não se arrependa, não se aquebrante, não tenha a vida transformada, não tenha a vida mudada, a vida cheia do Espírito Santo. É o único livro, e muitos pregadores falam isso e é verdade, é o único livro que nós lemos com a presença do autor. Você está lendo a palavra, o Espírito Santo está do teu lado te explicando: meu filho, é dessa forma. Senhor, me explica esse texto, eu não estou entendendo. O Espírito Santo fala: meu filho, é assim, é desse jeito, é dessa forma. É o único livro que você lê com a presença do autor te explicando verso por verso, letra por letra, capítulo por capítulo. Aqueles que leem a palavra por ler não vão ser transformados, mas aqueles que leem a palavra do Senhor, a Bíblia, meditando, eu quero ver não ser transformado, eu quero ver não ter a vida mudada, a maneira de agir mudada, a maneira de pensar mudada. Outrora, quando nós estávamos fora da presença de Deus, que nós não conhecíamos a palavra, agíamos de forma diferente. Aí você hoje se autoexamina e vê uma pessoa totalmente diferente, e você fala assim, e eu falo, dou experiência própria, olha na frente do espelho e falo: rapaz, como é que eu pude mudar dessa forma? Por nós mesmos nós não conseguimos ser mudados, mas isso é porque nós começamos a ler a palavra do Senhor, a escutar a palavra do Senhor, e Deus, ele vai transformando, vai renovando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida. A nossa maneira de agir vai ser outra quando nós abrimos a mente para ler a palavra do Senhor, para meditar nela. Você vê que o salmista diz no capítulo 1 do livro de Salmo: medita. Aqueles que meditam na sua palavra de dia e de noite. É meditar, não é ler. Ler, nós lemos qualquer livro, né? Até livro que nós lemos, nós temos que ler meditando no livro para entender. Tem gente que fala: rapaz, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já li a Bíblia umas 3 vezes, 2 vezes. Mas ler por ler, normal. Agora, ler e meditar, como o apóstolo fala aqui, viajar no texto. Você está lendo e você está viajando ali
no texto que você está lendo, nas histórias que você está lendo, você começa a meditar, a sua vida é transformada. O pecado não tem poder sobre você. Tem um escritor que fala que aquele que lê a palavra do Senhor, o pecado não está nele. O pecado não tem poder sobre ele. O pecado vem, bate a porta dele, mas a porta dele está trancada, porque a palavra de Deus faz com que o pecado venha sobre a vida dele, mas quando bate na sua porta, que ele vai abrir, o pecado vê que não tem espaço para ele, porque quem lê a palavra é transformado, é moldado, é modificado, é transformado, porque se arrepende, é aquebrantado, conhece as palavras. O próprio salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não fugindo daquilo que foi proposto nessa noite. Tudo isso que eu estou dizendo, queridos, é para que nós venhamos entender que nós não podemos agradar a multidão e agradar a Deus ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Não tem dois termos. Ou serve ao Senhor, ou serve a Baal. Ou você, a fonte não pode jogar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não tem condições. A própria palavra do Senhor diz que aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. O que é amigos do mundo? As atitudes, aquilo que o mundo oferece para que nós venhamos viver a bel prazer, viver fazendo as nossas vontades. Se te faz feliz, vai em frente, deixa a vida te levar aí. Se você está feliz, não importa o que vai acontecer, porque tem um jargão falando, se está te fazendo feliz, é porque pode continuar aí. Nem sempre, queridos, aquilo que lá fora no mundo, as atitudes de lá, as coisas de lá do mundo, de lá de fora, que nos faziam felizes, hoje nós podemos ver que não eram coisas boas. Nem tudo que parece ser certo é certo. Tem caminhos que parecem ser bons, mas o final é de morte. Então que venhamos continuar temendo ao Senhor. Então que venhamos continuar crendo nele, com a fé no Senhor Jesus, com a fé inabalável, agradando e servindo somente a Ele. Servir a Deus e não servir ao mundo, as coisas que aí fora estão. Continuarmos crentes, crendo, há um céu preparado para nós. Se um dia, eu costumo ter isso na minha mente, os prazeres do mundo baterem a sua porta, porque nós somos falhos, queridos. Eles vão, o pecado, como diz a música de Tales, o pecado todo dia vem, me chama, todo dia ela afronta bem, me chama, vem as tentações, as afrontas, o pecado, mas eu tenho isso na minha mente, todas as vezes que vem, e aí eu começo a pensar, tem um céu preparado para mim. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado, eu penso assim, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que eu amo, não desceu nem ao nosso coração, nem passou pela nossa mente. Deve ser uma coisa extraordinária, porque por mais que você pense na coisa mais linda, no lugar mais lindo, no paraíso mais lindo que você imaginar, a Bíblia diz que nem passou pelo nosso coração, nem pela nossa mente, olhos nenhum viram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E amar a Deus é guardar a sua palavra. Amar a Deus é continuar sendo fiel. Amar a Deus é continuar sendo crente. Amar a Deus é continuar guardando a nossa identidade de servos. Alguém olhar para nós e dizer, vem cá, você ainda continua sendo aquele crente que você era orando? Você vai falar, continua crente. A paz mudou, não precisa tanto assim, não. As coisas mudaram, né? Aquela
aquela oração não precisa mais daquele jejum, não precisa mais ficar assim, escutando a palavra. Não, vamos escutar um coach, incentivando a fazermos alguma coisa, que nós somos o ponto central negativo. O ponto central é Jesus. O ponto central é Deus. E nós somos servos dele. Nós estamos aqui para servi-lo. No céu não vai entrar qualquer um. No céu não entra qualquer pessoa. Esqueça, alguém falando, eu quero ver. Deus não é tão ruim assim que vai deixar uns no inferno e outros no céu. Aí eu olhei um dia para uma pessoa e falei, rapaz, Deus, se Deus é amor, como é que você serve um Deus que vai jogar um no inferno e outro vai para o céu? Faz separação de pessoas assim. Eu falei, simples. Uns decidiram viver a sua vida de obediência, guardando a sua palavra, vivendo a sua palavra na presença do Senhor. E outros, infelizmente, viveram a seu bel prazer. Escolheram viver uma vida aqui na terra feliz, mas esqueceram que tem uma eternidade preparada para nós. A Bíblia continua sendo a mesma. Eu falei para ele, a Bíblia continua sendo a mesma. Não vai entrar no céu os mentirosos, não vai entrar no céu os idólatras, não vai entrar no céu aqueles que praticam prostituição, não vai entrar no céu. Apocalipse vai dizendo várias. E aí ele foi e falou, rapaz, mas não cresce não. Eu falei, você crendo ou não crendo é aquilo que a palavra está dizendo. A palavra continua sendo a mesma. Jesus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus. Milagres não acontecem, muitas pessoas falam, milagres hoje em dia não acontecem como acontecia antigamente. Não é Deus que mudou. Foram as nossas atitudes em agradá-lo ou não que as coisas começaram a mudar. Nós mudamos. A humanidade mudou. O povo muda, tudo passa, mas a palavra dele permanece a mesma. Ele permanece o mesmo. Ele ainda é o Deus que cura. Ele ainda é o Deus que salva. Ele ainda é o Deus que leva para o céu. Não é esse jeito que a gente ouviu no começo da nossa... Deus salva, liberta e leva para o céu. Deus salva, cura, liberta e leva para o céu. É esse Deus que nós servimos. Ele continua sendo esse Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta e o Deus que tem um céu preparado para nós. Acabou. É nós que temos que escolher. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, rapaz, eu vou lá que eu vou ver uma palavra de conforto. Quarta-feira da conquista. Coloque isso na sua mente e na minha mente. A maior conquista que nós temos é a conquista da salvação. Só em você entrar aqui e ter a certeza que você, eu, somos salvos, já é a maior conquista. Só em você for dormir hoje, deitar na sua cama, antes de deitar você orar aquela oração, agradecendo a Deus e dizendo, Deus, se o Senhor me dê um sono repousador, se o Senhor voltar, que eu vou estar lá contigo na glória, que eu vou estar na eternidade. Mas como assim? Jesus pode voltar coletivamente, mas também pode voltar individualmente para cada um de nós. Tem gente que vai dormir e não acorda mais, ou vai para a eternidade, viver uma eternidade com Deus, ou não há dois termos. Então não há coisa melhor, não há conquista melhor do que você saber que você é salvo, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Pode se colocar de pé.